Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e agora falaremos sobre a anatomia topográfica externa dos incisivos inferiores. Esses dentes erupcionam na cavidade bucal por volta de 6 a 7 anos o incisivo central inferior e 7 a 8 anos o incisivo lateral inferior. Suas características gerais determinam que eles são menores do que os incisivos superiores. O central e o lateral inferior são muito semelhantes entre si, possuem quase o mesmo tamanho, têm raízes menores em relação às suas coroas, são achatados nas faces proximais, ou seja, na mesial e na distal, e possuem coroas mais largas de vestibular para lingual do que de mesial para distal. Seus pontos de contatos, ou seja, aquela região em que eles tocam os dentes adjacentes, são próximos à borda incisal. Possuem faces linguais mais lisas. A borda incisal é lingual ao longo eixo do dente na visão proximal, o que significa dizer que, ao olharmos o dente na visão mesial ou distal, veremos que a borda incisal ficará para lingual em relação ao longo eixo imaginário do dente. Normalmente possuem atrição nas bordas incisais e são dotados de raízes mais longas em proporção às suas respectivas coroas. Passemos agora a falar sobre os incisivos centrais inferiores permanentes. As funções desses dentes são cortar os alimentos, possibilitar a fala articulada, manutenção dos lábios e da boa estética e ajudam na guia incisal ou guia incisiva. Percebam que todas essas funções, cortar os alimentos, possibilitar a fala articulada, manutenção dos lábios e da boa aparência e participar da guia incisal, são funções relacionadas a todos os incisivos. Ao olharmos os incisivos centrais na visão vestibular nas suas coroas, veremos que essas coroas são simétricas bilateralmente, ou seja, se nós pegarmos a metade mesial da coroa e a metade distal, elas são bastante semelhantes entre si. O ângulo disto incisal, aqui este ângulo, ele é mais arredondado do que o meso-incisal, que é ligeiramente mais agudo. A superfície vestibular da coroa ela é mais convexa mesodistalmente, aqui no terço cervical, e mais achatada mesodistalmente, próximo da borda incisal. Os contornos mesial e distal são retos, aqui onde estamos mostrando, próximos à borda incisal. Os pontos de contato desse dente estão assim localizados na face mesial, bem próximo do ângulo meso-incisal. Na face distal, os pontos de contato dos incisivos centrais inferiores estão quase que no mesmo nível do ponto de contato na mesial, porém ligeiramente deslocados para a cervical. A face vestibular, de maneira geral, ela é lisa, possuem depressões de desenvolvimento, que são essas depressões aqui que une o terço mesial com o terço mediano ou central e o terço mediano ou central com o terço distal da coroa. Então, essas depressões de desenvolvimento, elas estão mais evidentes próximas da borda incisal. Ainda no que se relaciona ao aspecto vestibular, temos que a superfície é convexa mesodistalmente aqui na raiz. Então, quando observamos a raiz pela visão vestibular, percebemos convexidade de mesial para distal. O ápice pode curvar-se para distal. Vejam bem que esta é uma possibilidade e não significa que essa característica será encontrada em todos os dentes. A proporção raiz-coroa ela é maior do que os incisivos centrais superiores, o que significa dizer que temos 1,43 de raiz no incisivo inferior e 1,16 no superior. Vale dizer que no inferior
a proporção raiz-coroa é 43% maior e no incisivo central superior ela é 16% maior. A raiz é maior do que a coroa, em 43% no incisivo inferior e 16% no superior, o que faz com que os incisivos inferiores sejam dentes dotados de excelente implantação. No aspecto lingual, a coroa é mais estreita do que na face vestibular. Há, assim, convergência de vestibular para lingual quando observamos a coroa do dente pela visão lingual. O contorno da coroa na visão lingual é mais simétrico. Metades mesial e distal da coroa são bastante semelhantes entre si. A face lingual da coroa é lisa, com concavidade aqui, que seria a fossa lingual. O cíngulo, que é a parte mais volumosa aqui da face lingual, nos incisivos centrais inferiores, ele é pequeno, convexo e centralizado. As cristas marginais mesial e distal, elas são pouco proeminentes, assim como a fossa lingual, que é bastante rasa. Temos aqui a fossa lingual bastante rasa. A raiz na visão lingual é menor do que na face vestibular. Há, dessa forma, convergência de vestibular para lingual. Quando observamos a raiz do incisivo central, veremos que há depressões longitudinais na mesial e na distal da raiz, característica dos incisivos inferiores. Ao olharmos o dente por mesial, verificamos que a coroa é em forma de cunha ou da letra V invertida ou ainda em forma de bisel. Essa forma acontece para facilitar o corte dos alimentos. A borda incisal, ela fica para lingual em relação ao longo eixo imaginário do dente, aqui traçado na visão mesial. Então, quando observamos os incisivos inferiores, sejam eles centrais ou laterais, e aqui estamos mostrando o incisivo central, numa visão proximal, aqui face mesial, se traçarmos o longo eixo imaginário do dente, nós veremos que a borda incisal, ela fica para lingual em relação ao longo eixo imaginário. Devemos observar também, como característica dos dentes inferiores, que há inclinação acentuada da face vestibular na direção lingual. A crista da curvatura, ou seja, a parte aqui em que observamos a coroa e que é mais proeminente, mais destacada, ela fica próxima da cervical na vestibular e fica localizada na posição aqui do cíngulo no lado lingual, quando observamos os incisivos centrais pela visão mesial. O contorno da face vestibular, ele é curvo aqui, ligeiramente curvo na cervical, e ele se torna achatado à medida em que se aproxima da borda incisal. Ainda observando o aspecto mesial da coroa, quando olhamos o contorno lingual, verificamos que ele é em forma da letra S, ou também chamado de sinuoso ou sigmoide. A linha cervical, ela possui curvatura na direção da coroa e ela invade mais a coroa na face mesial do que na distal. Então temos aqui a linha cervical, ou junção amelo de esmalte, sementária de cemento. Então essa linha, chamada de linha cervical, ela é a linha amelo-sementária e possui essa curvatura aqui, ó, mais acentuada na mesial do que na distal. A coroa, ela é bastante achatada aqui nos terços cervical e médio e um pouco mais convexa aqui no terço incisal. Então aqui no terço incisal há ligeira convexidade e aqui nos terços cervical e médio bastante achatamento.
Quando observamos a raiz do incisivo central pela visão mesial, verificamos que ela possui grande dimensão de vestibular paralingual, é mais achatada do que nos incisivos superiores. Vejam que ela possui aqui um achatamento muito grande, e além desse achatamento, essas raízes dos incisivos centrais inferiores possuem essa depressão longitudinal aqui, principalmente no terço médio da raiz. Ao analisarmos o aspecto distal da coroa, verificamos que ele é bastante semelhante ao mesial, porém a face distal, tanto da coroa quanto da raiz, ela é menor, respectivamente, do que a face mesial da coroa e a face mesial da raiz. A linha cervical possui curvatura menos acentuada aqui na distal, o que significa dizer que ela invade menos a coroa aqui na face distal do que na face mesial. Ao observarmos a raiz, veremos que ela é achatada e possui depressão longitudinal mais acentuada na face distal do que na face mesial. Ao observarmos o incisivo central pela visão incisal, verificamos que na metade mesial e na metade distal há bastante simetria bilateral, o que significa que aqui na metade mesial e na metade distal os aspectos são bastante semelhantes. A borda incisal do incisivo central ela é reta de mesial para distal. Assim, os ângulos mésio-incisal e disto-incisal, eles são alinhados de mesial para distal. A maior dimensão da coroa de vestibular para lingual do que de mesial para distal. A face vestibular é convexa no terço incisal e se torna mais achatada aqui bem próximo da borda incisal. A lingual, por sua vez, ela é convexa no terço incisal e a coroa converge de vestibular para lingual porque a sua face vestibular é maior do que sua face lingual. Uma característica bastante interessante de se salientar é a de que o cíngulo, que é essa parte mais proeminente da face lingual da coroa, ele é centralizado. Passaremos agora a falar sobre os incisivos laterais inferiores permanentes. Esses dentes, eles são um pouco maior em todas as dimensões do que os incisivos centrais inferiores, quando observados na mesma boca, possuem coroas menos simétricas do que aquelas dos centrais e as coroas são inclinadas para distal em relação aos longos eixos das raízes. Ao analisarmos as coroas dos incisivos laterais pela visão vestibular, veremos que elas lembram a coroa do central, porém são menos simétricas. A face distal da coroa ela é mais abaulada na distal do que na mesial. A mesial ela é mais longa e reta. Normalmente, o longo eixo da coroa é inclinado para a distal em relação ao longo eixo da raiz. O contorno distal da coroa ele é menor do que o mesial. O ângulo disto-incisal, que é este ângulo aqui, ele é mais arredondado e o ângulo mésio-incisal ele é mais agudo. Nesses dentes, há depressões rasas de desenvolvimento aqui, próximas da borda incisal, sendo essas depressões, lembrando que elas estão na união do lóbulo mesial com o lóbulo mediano ou central e na união do lóbulo mediano ou central com o lóbulo distal da coroa. Essas coroas, ou a coroa do incisivo lateral inferior, ela é convexa na cervical e se torna mais achatada próximo da borda incisal. Os pontos de contato não estão no mesmo nível
na face mesial e na face distal. O ponto de contato na mesial é bem mais para a incisal e o ponto de contato na distal é bem mais deslocado para a cervical. A raiz dos incisivos laterais inferiores, ela é convexa de mesial para distal e ela inclina-se gradualmente de cervical para apical. Aqui mostramos a inclinação, ela se inclina, o que equivale a dizer que entre coroa e raiz os longo-eixos não são alinhados. Nós temos que o longo-eixo da coroa é ligeiramente deslocado para distal em relação ao da raiz ou vice-versa. Se nós analisarmos o longo-eixo da coroa, teremos que o longo-eixo da raiz inclina-se para distal. E normalmente o ápice pode inclinar-se para distal. O aspecto lingual da coroa dos incisivos laterais também mostra a inclinação distal da coroa. Há o afunilamento pré-lingual nos terços médio e cervical, mostrando que a coroa é mais estreita na face lingual do que na face vestibular. O cíngulo do incisivo lateral ele é pequeno e deslocado para distal. Portanto, temos aqui uma diferença bastante acentuada entre o cíngulo do incisivo central inferior e o do incisivo lateral. No incisivo central, o cíngulo é centralizado. Aqui, no incisivo lateral, o cíngulo é pequeno e deslocado para distal. A crista marginal mesial ela é mais longa e reta, embora ela tenha ligeira curvatura, ela é mais reta do que a crista marginal distal, que é mais curta e curva. Nos incisivos laterais, as cristas marginal mesial e distal e a fossa lingual, normalmente elas são menos acentuadas do que no incisivo central. As raízes dos incisivos laterais, quando olhadas pela visão lingual, elas são convexas, lisas e mais estreitas do que suas respectivas faces vestibulares, o que, na realidade, implica numa convergência de vestibular para lingual. Assim como acontece nos incisivos centrais, aqui nos laterais também há depressões nas faces proximais das suas raízes. Ao observarmos os incisivos laterais pela visão mesial, vemos que, da mesma forma como acontece nos incisivos centrais, as coroas possuem forma de V invertido ou de cunha ou de bisel, exatamente para favorecer o corte dos alimentos. A borda incisal é lingual ao longo eixo do dente, conforme já dissemos, característica comum a todos os dentes anteriores e inferiores, em particular aos incisivos centrais inferiores e incisivos laterais inferiores. A borda incisal, normalmente ela é inclinada de vestibular para lingual. O contorno vestibular da face aqui, se nós observarmos a face vestibular da coroa, ele é arredondado, ele é convexo próximo da cervical e se torna achatado em nível de terço médio e de terço incisal. E o contorno da lingual, daqui da face lingual, ele é sinuoso ou em forma da letra S ou ainda sigmoide. A maior curvatura da linha cervical na mesial do que na distal, conforme dissemos, característica comum a todos os dentes da boca. Na realidade, essa linha cervical ou linha amelo-sementária, ela se curva, ela invade mais a coroa na face mesial do que na face distal. A superfície mesial da coroa, ela é quase chata no terço médio para o terço cervical. A raiz do incisivo lateral, ela é quase reta de cervical até o terço médio. E às vezes há depressão longitudinal rasa. O aspecto distal da coroa dos incisivos laterais é muito semelhante ao aspecto mesial, em forma da letra V,
ou de cunha ou de bisel. A borda incisal é lingual ao longo eixo do dente, da mesma forma como acontece na face mesial. A parte distal da coroa, ela fica mais deslocada para a lingual do que a face mesial. E aqui, nessa visão distal, a curvatura da linha cervical é menos acentuada, ela invade menos a coroa do que na face mesial. Repetindo, a linha amelo-sementária possui curvatura menos acentuada na distal do que na mesial. A raiz possui depressão longitudinal mais profunda do que na face mesial. Ao analisarmos os incisivos laterais pela visão incisal, nós temos que a borda incisal ela é deslocada mais para a lingual, aqui na extremidade distal. O ângulo disto-incisal dos incisivos laterais ele é mais espesso, em forma de uma vírgula invertida, e ele é mais deslocado para a lingual aqui do que o ângulo mésio-incisal. A coroa dos incisivos laterais, da mesma forma do que acontece no incisivo central, ela é mais larga de vestibular para lingual do que de mesial para distal. O contorno vestibular é convexo e aqui o contorno vestibular é convexo e o contorno lingual é côncavo. E a coroa afunila-se para lingual. E a coroa afunila-se para lingual, o que equivale a dizer que a face lingual da coroa é menor do que a face vestibular, o que justifica essa convergência de vestibular para lingual. O cíngulo dos incisivos laterais, ele está aqui, ele é pequeno e deslocado para distal. Essas são as considerações que tínhamos a fazer a respeito dos incisivos inferiores. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade.